Fala galera, aqui é o Jogador Insônia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Nesta série de vídeos, estou explicando em detalhes cada uma das regras de cada tipo de missão presente em Warframe. Estou seguindo uma ordem de missões começando com as presentes dos planetas mais iniciais como Terra, Vênus e Mercúrio e seguindo a partir daí para planetas mais avançados. Caso a modalidade de missão que procura não esteja aqui, já lancei outros 2 vídeos com mais explicações, tornando sua vida mais fácil já chegando sabendo o que fazer. Hoje continuaremos essas mesmas explicações, iniciando pela modalidade de missão que mais causa confusão na mente de todos os jogadores quando se deparam com ela pela primeira vez. Sem mais delongas, vamos ao vídeo! Interferência. Missões de interferência são as que causam a maior confusão na mente de novos jogadores de Warframe. Devido sua mecânica confusa e pouco intuitiva, muita gente acaba por deixar essas missões por último dentre todas ou até mesmo evitá-las totalmente. Por mais que aparentem ser aleatórias e sem sentido, as missões de interferência são bem simples de compreender do que parece. Ao início de cada missão de interferência, você deve se dirigir até o objetivo e concluir um minigame de hack. Após isso, a missão começa de verdade. Inimigos irão aparecer infinitamente pelo mapa, mas eles não são o objetivo da missão. Irão aparecer pontos com símbolos e cores diferentes ao longo da partida. Essas localidades são torres que você precisará instalar antenas e defendê-las. As antenas são derrubadas de certos inimigos, e cada uma possui uma cor correspondente à torre que você precisa levar e instalá-la. Quando instaladas, essas antenas podem lhe dar um buff ou um debuff aleatório em seu Warframe. Uma das torres escolhidas de forma aleatória lhe dará um buff, enquanto as demais darão debuffs. Só para explicar para que todos possam compreender a informação na sua totalidade, buff é quando seu personagem recebe algum benefício, já o debuff é quando o que é recebido prejudica você de alguma forma. Note que eu usei o termo debuff e não nerf, pois nerf é utilizado para mudanças definitivas vindas diretamente do desenvolvedor do jogo, e não com relação às mecânicas do jogo em si. Após instalar a antena, você deverá defendê-la, mas não dos inimigos comuns que estão no mapa. Esses nada fazem ao objetivo. Eles estão lá somente para lhe atrapalhar. Depois da instalação, uma unidade demolidora especial irá aparecer no mapa, porém você não tem como saber de onde ela virá, restando a você procurar nas proximidades e caminhos que levem até o objetivo que você defende. Essa unidade demolidora emite um som característico, então, caso comece a ouvi-la, está próximo da sua localização. Seu dever é encontrar essa unidade, de preferência distante do objetivo, e matá-la antes que chegue à torre da antena. Caso a unidade demolidora consiga se aproximar dela, iniciará a sua autodestruição, destruirá a antena e esse objetivo falhará, restando apenas que você defenda os demais objetivos. Essas unidades possuem um poder de anular habilidades de Warframe dentro da área do pulso de sua aura. Esta aura é visível como um pulso que emana da unidade com uma coloração vermelha. Além de tudo isso, esse tipo de unidade é muito mais resistente que as demais presentes na missão, então esteja preparado com armas fortes e builds eficazes. Caso a antena em questão esteja dando algum debuff, defendê-la com sucesso fará com que o efeito negativo pare de ter efeito, mas se falhar, ele permanecerá até o final do round. O contrário acontecerá caso a antena esteja lhe dando algum buff. Caso a antena seja destruída, o buff acabará. As unidades demolidoras podem bugar e travar em algum lugar do seu trajeto até a antena. Após 2 minutos passados, a defesa será considerada concluída, restando a você procurar a próxima e repetir o processo. Defender com sucesso uma antena já lhe garantirá o sucesso da missão como um todo. Caso as antenas restantes sejam destruídas, a extração será liberada para você. Missões de interferência, apesar de serem divididas em rounds, não possuem a mesma pausa de outros modos segmentados da mesma forma, como interceptação e defesa. Essas missões se comportam como missões de sobrevivência e escavação, tanto quando quiser continuar novos rounds, como se caso queira extrair e concluir a missão.
O ponto da missão em Ganymede, em Júpiter, somente será liberado você após a conclusão da jornada natal, enquanto a missão em Apolo, em outra localidade, somente estará disponível após a conclusão da jornada Guerra Interior. Só mais uma informação importante é que algumas missões de interferência dropam as peças do Warframe Gauss na missão em Sedna, assim como a Aceltra e a Acarius na missão em Urano. Agilidade Archwing. Essa não é a primeira missão de Archwing que você jogará, porém todas em planetas anteriores a Phobos são missões de extermínio, com apenas o detalhe que a missão é no espaço e voando. Essa missão de agilidade é bem simples. Você possui um tempo limitado, porém mais do que suficiente para trafegar por um percurso cheio de obstáculos que demandarão um pouco da sua habilidade com a Archwing. Ao chegar ao objetivo, você encontrará naves com pequenos drones orbitando-as. Destrua os drones e depois destrua as naves. Logo após destruir a última nave, a extração ficará liberada para você. Saiba que cada uma das naves partirá quando houverem 30, 15 e 0 segundos restantes. Você precisará destruir pelo menos uma nave para conseguir concluir a missão com sucesso. Caso contrário, a mesma resultará em falha. Extravio. Missões de extravio são relativamente fáceis de se executar, porém podem ser complicadas devido à escolha de sua build ou Warframe. Você irá iniciar distante do objetivo da missão e terá que se dirigir até o local marcado. Ao chegar na área do objetivo, encontrará um terminal e, ao apertar o botão, o real objetivo da missão irá aparecer. Um equipamento gigante aparecerá na sala onde você está, e sua missão será escoltar esse equipamento até o final do percurso. O detalhe é que, para que possa se mover, o equipamento precisará drenar seus escudos. Então, caso esteja com um Warframe que possua muito pouco escudo, terá problemas em fazer com que o objetivo se mova. Seus escudos regenerarão normalmente ao se afastar do equipamento. Porém, os inimigos irão chegar em grandes quantidades, atacando não somente você, mas o objetivo também, visando destruí-lo antes que você o leve embora. Isso sem contar que o objetivo perde 10 de vida a cada segundo passado, mesmo que não esteja recebendo nenhum tiro inimigo. Caso se afaste por muito tempo, o objetivo começará a retornar pelo caminho, dificultando ainda mais sua tarefa. Caso a vida do objetivo se esgote antes de alcançar o final, a missão falhará. Um detalhe interessante é que, caso utilize Warframes como Nidus, Inarus e o recém-lançado Kullervo, o objetivo drenará a vida desses Warframes, uma vez que eles não possuem escudos por natureza. Usando suas habilidades de cura e ter uma build que mitigue o dano recebido, irá ajudar absurdamente na execução dessas missões. Existe uma variação corpus dessa missão que substitui o núcleo Fomorian Grineer por uma espécie de caminhão, mas a estrutura da missão é a mesma. Este dreno de escudos ignorará habilidades como o Warding Halo do Warframe Neja e o Overguard do Kullervo, drenando diretamente a vida ou escudos, dependendo do Warframe selecionado. Em missões Pesadelo, terão duas coisas extras para se preocupar. Você terá que executar um minigame de hack para cada porta em missões de Extravio Grineer. Terá que tomar cuidado com minas que poderão causar grande dano ao objetivo. Em casos de missões de incursão, os objetivos possuirão um campo de anulação de habilidades ao redor deles, anulando quaisquer habilidades que tenha ativado antes de entrar e evitando qualquer habilidade de ser ativada caso esteja dentro do campo. Deserção. Na modalidade de deserção, você iniciará em uma área com uma nave de extração preparada para resgatar os desertores que você precisa escoltar em segurança. Dirija-se até o local marcado e, após executar um minigame de hack, a missão irá iniciar de fato. Seu objetivo é se dirigir até o local marcado com a letra A. Esse equipamento é uma estação de saúde que será muito útil para que consiga concluir a missão com sucesso. Após 30 segundos, o primeiro grupo de desertores será liberado no jogo, marcada como um símbolo azul. Sua missão consiste em ir até a localização deles, escoltá-los até a estação de saúde A e de lá, após apertar o botão e dar a ordem para prosseguirem, escoltá-los em segurança até a nave de extração deles. Após salvar 2 grupos, com 3 integrantes para jogadores solos e 4 para grupos com mais jogadores,
a extração ficará disponível e uma estação B aparecerá no mapa. Os novos desertores aparecerão na área dessa estação. Após salvar mais 2 grupos, aparecerá uma estação C, porém, o surgimento de novos grupos irá variar entre esses 2 pontos. Os desertores perdem vida aos poucos naturalmente, devido à atmosfera insalubre no modo de jogo, e recebem dano dos ataques inimigos também. As estações de saúde servem para recuperar essa vida perdida, para que você tenha mais chance de poder escoltá-los até a extração em segurança. Cada uma dessas estações iniciam com 50% de energia para jogos em grupo e com 60% para modo solo. Saiba que quanto mais aliados sendo curados pela estação, mais rápido a energia será consumida. Certas unidades voadoras inimigas carregam baterias que recarregam 20% da energia em modos cooperativos e 40% em modo solo. Quando a vida de um desertor se esgotar, você poderá se dirigir até ele, apertar e segurar o botão de interação e levantá-lo. Porém, essa ação só poderá ser feita uma única vez por indivíduo. Na segunda vez que ele perder a vida completamente, irá se transformar em um infestado e a sua contagem de membros mortos aumentará. Note que em arbitragens você não terá chance de ressuscitá-los. Caso 10 desertores morram, a Lotus irá interromper quaisquer unidades de surgirem. Os membros restantes que estejam com você não irão contar mais para o total de grupos resgatados e lhe dará 5 minutos para sair da missão. Enquanto o limite de 10 mortos não tenha sido atingido, você poderá ficar na missão resgatando novos grupos o tempo que quiser, mas somente poderá extrair após resgatar 2 grupos com sucesso, caso não tenha resgatado nenhum ainda. Caso queira extrair antes de seus companheiros, dirija-se até a extração e aguarde o tempo solicitado para ir sozinho, sem penalidades a ninguém mais. Assim como já expliquei sobre outras missões com esse tipo de estrutura de extração, como sobrevivência, por exemplo. Em incursões, você será obrigado a resgatar 5 grupos com sucesso, ao invés dos 2 de missões convencionais. E com isso encerramos mais um vídeo sobre mais algumas modalidades das missões para que você continue progredindo, avançando nos planetas e terminais e fazendo seu farm de forma mais eficiente. No próximo vídeo, trataremos sobre algumas modalidades de missões que podem lhe render alguns mods muito úteis e até platina, já que alguns deles são muito necessários em certas builds. Não se esqueça de se inscrever no canal para poder ter acesso aos próximos vídeos, seja para lhe ajudar ou a um amigo. Compartilhe com quem precisa e deixe seu like que ajuda muito na recomendação dos meus vídeos pelo algoritmo do YouTube. Faço lives na Twitch de terça a domingo a partir das 17 horas. Caso tenha dúvidas ou queira jogar conosco, o link está na descrição. Um grande abraço a todos e até a próxima!